Então, boa noite, alunos, boa noite, alunas do meu 7º período de matemática da FAFOPA, né? Galera aí, galera que eu gosto, galera que já está 1 ano e meio comigo, sofrendo, chorando e rindo também, que é importante, né? Tudo isso é importante nos nossos estudos. A gente chora, a gente ri, a gente se diverte, né? Já diz o poeta cantador. Mas vamos lá para a nossa aula hoje de estruturas algébricas, né? Então, vou voltar aqui porque a gente tinha parado aqui, né? Eu já voltei exatamente onde a gente tinha parado. A gente estava trabalhando o que? A questão das bases, né? Como é que a gente faz para contar? Porque ao longo da humanidade, a gente tinha e tem, né, na verdade, diversas culturas, diversas sociedades que contam um pouco diferente da forma que a gente conta. Como eu disse, a gente conta na base decimal, porque a gente trouxe para a gente essa questão que dos 10 dedos da mão. Mas até falei para vocês que os babilônicos, né, o povo lá da Suméria, os sumerianos também, eles contavam na base 60. Tanto que isso nos trouxe hoje a questão do ver a hora, né? 1 hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Isso vem dessa base sexadecimal, né? Ou seja, na base 60. Então, vamos começar agora essa parte aqui da álgebra dos sistemas de numeração aditivos. Isso aqui é um pouquinho demoradinho aqui, mas é uma parte boa, porque como é que a humanidade começou a somar? Ou seja, a numeração aditiva, né? Ou seja, como é que a gente começa a fazer a adição? Então, eu vou falar aqui, né? Os sistemas de numeração descritos nas sessões anteriores, né? Que a gente viu sistemas binários, sistemas ternários, eles também são sistemas aditivos. E como é que a gente vai fazer para poder fazer essa soma, né? Apresentamos agora aqui uma descrição algébrica desses sistemas. Imagine beta, um número natural. Beta é um número natural. Um sistema aditivo de base beta, ou seja, vamos dizer a base 10 que a gente está trabalhando, mas uma base qualquer beta aí. Consiste de, primeiro eu vou dizer o seguinte, que eu tenho beta símbolos ou vocábulos do tipo A1, A2 até A beta. O que é que significa isso? Se a base é 10, vamos ver aqui para a gente entender, se a base é 10, eu vou ter quantos números? 10, que a gente representa assim, né? Do 0, na verdade, né? 0, 1, 2, 3, até o 9. Ou seja, eu tenho 10 vocábulos. Os vocábulos são os que a gente chama de números. Números, que a gente também chama de algarismos. Uma base 2. Uma base 2. Ou seja, quais são os vocábulos da base 2? 0 e 1. Ou seja, eu tenho 2 algarismos numa base 2. Eu sempre começo no 1 até o beta, o A, né? Só que a base, a gente sabe que uma base numérica vai começar do 0. Meus algarismos começam do 0. E eu tenho o que a gente vai ver em análise, que é a regra do sucessor. Na verdade, Peano, um camarada que definiu números naturais, ele mostrou que eu consigo definir um número natural a partir do... Eu vou ter um número que ele não é sucessor de ninguém. Eu vou ter um primeiro número, ele não é sucessor de ninguém. E eu começo a formar, no caso, os meus números a partir dos próximos, ou seja, dos sucessores do primeiro. Então, como é que eu vou definir o sucessor assim? Eu tenho o vocábulo AI, o sucessor de AI é AI mais 1. Então, o que é que acontece? Eu vou sempre o quê? Fazer acrescentar a 1 a representação dada caso eu vou para o fim. É aquele negócio, né? Eu começo 0, 1, 2, 3 até o 9. Beleza. Aí eu pergunto, qual é o próximo número após o 9? É isso que eu estou mostrando aqui, ó. 1, 2, na verdade, como se fosse 0, 1, 2, 3, até o 9. Qual é o próximo número por 9? Aí a gente aprendeu a fazer o quê? 1, 0. Eu pego esse e junto com esse. Qual é o próximo? 11. Ou seja, eu pego ele com ele mesmo. E assim eu vou fazendo o quê? A contagem da minha base. Isso aqui é uma forma geral de escrever no que a sucessão dos meus números.
a sucessão dos meus números. Então, eu tenho A1, A2, A3, como se fosse uma sequência, né? Que vocês estudam. Até a beta, aí o próximo, a beta 1, a beta 2, a beta beta, e assim sucessivamente. Ou seja, é como se tivesse unidade, aí unidade com dezena, unidade com dezena. Daqui a pouco surge a centena. Então, centena, dezena, unidade, e assim sucessivamente. Então, em um sistema aditivo, a ordem de apresentação dos símbolos não precisa ser necessariamente fixada. Por exemplo, a beta beta, a beta beta, a beta, a beta, A1, eu posso escrever A1, a beta, feito eu faço aqui, ó. O meu 10 é como se fosse A2, A1. Quem é meu 11? A2, A2. Nessa sequência aqui. Quem seria meu 12? A2, A3. Se eu fosse escrever o 100, como é que seria aqui nessa representação? A2, A1, A1. Ou seja, eu começo a surgir dessa maneira a minha representação por bases, né? Vamos ver esse problema resolvido aqui para a gente entender. Utilize os seguintes símbolos para o sistema aditivo de base 5. De base 5, ou seja, eu tenho 5. Como se fosse do 0, 1, 2, 3, 4. Então, é o seguinte, minha base 5 não é o 0, 1, 2, 3, 4. São essas simbologias aqui, ó. Um losango, uma coisa doida, um nabla, né? Um delta ao contrário, que a gente chama de nabla, um vazio e um coração. Nessa ordem. Então, como se fosse o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Como é que eu represento o número 43 nesse sistema? Vamos lá. O sistema é base o quê? 5. Se fosse base 10, é como se eu somasse de 10 em 10, como a gente aprende quando é criança, né? Base 5, eu tenho que pegar o 43 e fazer grupos de 5. Grupos de 5. Então, estou fazendo aqui grupos de 5. Beleza, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43. Ok. Aí você vai dizer, quem é o quinto número nessa ordem? É o coração. Então, eu escreveria coração, coração, coração. Para cada número 5, eu escrevo coração. Então, coração. Ah, professor, mas poderia fazer feito 9, ou seja, eu volto? Pode. Mas aí eu represento assim. Fiz o 40, sobrou quem? O 3. Então, como seria o 3? O nabla aqui. Ou seja, eu represento o 43 nesse sistema aditivo de base 5, exatamente assim. Vamos ver se a solução ali embaixo agora. O problema 2. Para vocês tentarem aí também, né? Óbvio, né? Soninho está deitado na rede, mas a gente pode pensar assim, ó. Assumam que o sistema aditivo de base 4 são quem? Alfa, beta, gama e o delta minúsculo, né? Então, são os meus números, meus algarismos nessa ordem. É como se fosse o 0, o 1, o 2 e o 3. Mas, professor, e se eu divido de 4 em 4? É como o meu 3 aqui, ele vai representar no fim o 30 e tanto. No caso aqui, representa o quê? O 43. Vamos contar de 1 a 15 nesse sistema, ó. Vamos lá. Contar de 1 até 15. Que está considerando começando do 1. Ainda não estou começando do 0, né? Começando do 1. Vamos lá. Alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, gama. Contei até 15. Repetindo, ó. Alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, gama, delta. Alfa, beta, gama. É assim que a gente conta. Qual a representação do número 23 nesse sistema? Vamos lá, 23. Eu começo 4, mais 4, mais 4, mais 4, já dá 16, né? Mais 4 dá 20, mais 3. Então, quem é o 4? É o delta, né? Então, eu tenho delta, na verdade é delta, né? Não é o tal, não, é delta, delta, meu delta tá feioso aqui, mas delta, delta, delta minúsculo. E quem é o 3? O gama aqui no caso, né?
Então, eu tenho exatamente como eu escrevi aqui, ó. Delta, 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 gama. Ó, aqui. Então, é assim que a gente representa, no caso, o 23 nessa base. Que número está representado por delta, 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 beta? Ó. 4, 4, 4, 4 dá o quê? 16. O beta é quem? 1, 2, 2. Então, eu tenho 16 mais 2, 18. Então, delta, 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 beta vale 18. Beleza, tá tranquilo aqui, ó, vale 18. Levando em conta que numa determinada representação a ordem dos algarismos não importa, que número está representado por alfa, beta, gama, delta? Aí, essa representação dada não pertence ao sistema. Por quê? Porque a gente tem que repetir os deltas. Ah, mas eu posso ter o seguinte, eu posso ter alfa, delta, 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 posso, eu só mudei a ordem. Mas o delta é que tem que ser repetido. Eu não posso mudar aqui, botar alfa, beta, gama e delta. Se eu tivesse alfa, delta, era o número desse sistema. Beta, delta, delta era o número desse sistema. Mas é o que ele explica aqui, ó. A representação dada não pertence ao sistema. Toda a representação desse sistema é constituída por um único algarismo, com a repetição dos deltas. Ou por um algarismo delta, com a repetição deles ajuntando-se com o único dos símbolos, como eu fiz aqui, alfa, beta ou gama. Então, é isso, na verdade, é para mostrar para vocês isso aqui que a gente tem essas bases que elas vão nos ajudar nos nossos sistemas numéricos. Agora vamos ver os sistemas de numerações aditivos históricos, aqui só por passagem mesmo, para a gente entender um pouco de história, né? Como é que os povos antigos representavam esses sistemas aditivos? Os egípcios, que eram o quê? Os hieroglifos, né? O sistema hieroglífico egípcio. Foi desenvolvido no Antigo Egito, usado principalmente nas pedras. Como é que os egípcios representavam o seu sistema? Era um sistema de base 10. E as bases secundárias eram 100, 1000, né? Ou seja, 10 ao quadrado, 10 ao cubo e assim sucessivamente. Vamos ver como eles escreviam, para a gente entender. O 1 era um traço, o 10 era a interseção, né? O 100 era essa coisa feiosa, o 1000 era como se fosse uma estatuazinha, o 10.000, um palito de fósforo, né? O 100.000, uma ave aqui, né? E 1.000.000, o cabo aqui, né? O caboclo egípcio lá. Então, imagine o seguinte, o camarada chegou num papiro desse aqui, e encontrou um monte de coisa aqui. Vamos dizer que encontrou isso aqui. Aí pergunta, qual número está representado aqui, ó? O caboclo todo é 1.000.000, né? 1.000.000. Botar assim, escrever aqui, 1.000.000. Os passarinhos, 100.000. Então, eu boto aqui, 100.000. É somar igual a gente aprende a somar, né? 100.000. 100.000. O palito de fósforo, não. É palito de fósforo agora. É 10.000, né? Eu tenho 3 palitos de fósforo. Aí 10.000, 10.000, 10.000. Vou botar logo 30.000, né? Então, os palitos de fósforo, 30.000 aqui. Esse negócio aqui, meia lua aqui é 1.000. Então, eu tenho 4, 4.000. 4, 4.000. Essa coisa dobrada aqui, essa minhoquinha, vale 100. Eu tenho 6, 600. A interseção vale 10. Então, eu tenho 20. E os palitinhos é uma unidade, né? 3, 6, 7, 8. Então, que número era esse que estava aqui escrito? Ó? 8. Aí eu somo aqui 2. Aí eu somo aqui 6. Aí eu somo aqui 4. Aí eu somo aqui 3. Aí eu somo aqui 2. Aí eu somo aqui 1. Ou seja, esse número é 1.234.628. 628. Aqui, 1.234.628. Então, o egípcio ele pensava mais rápido. Ó. 1 aqui na frente é o caboclo. O 2 aqui, 2 passarinhos. O 3 aqui, 3 palitos de fósforo. O 4 aqui, 4 monumentos desse. O 6, 6 cobrinhas. O 2 aqui, 2 interseções. E o 8 aqui, 8 palitinhos aqui, né? 8 tracinhos.
Então, era mais rápido a gente já, ao invés de fazer essa soma que eu fiz aqui, a gente já olhar daqui para cá, né? Unidade, dezena, centena, aqui o milhar, né? A dezena de milhar, a centena de milhar e o milhão aqui. Então, mais rápido de escrever. Diz que eles tinham esses dois sistemas de numeração, mas era só para a gente entender que existem diversos sistemas de numeração, né? Os gregos faziam como, né? Eles tinham símbolos para o 1, ele nem escreveu aqui, né? Para o 5, para o 10, para o 100, aí para o 50 também, né? Para o 100, para o 500. Então, o seguinte, 1 era um traço, o 5 era um ângulo de 90 graus, né? Como se fosse um ângulo de 90 graus aqui. O 10, o delta. O 50 é como se fosse o 5 com o 10, como se fosse, né? O 100 é o H, o 500 é o 5 com H, o 1000 é o X, o 5.000 é o 5 com X, o 10.000 é o M e o 50.000 é o 5 com o M. Então, como é que os gregos contavam? Assim, ó. Aí eu tinha 27, né? 10, 10, 5, 7. 27, né? Lembrando que o delta é 10. 10, 10, aqui é 5, aqui é 1 e 1, né? 1 e 1. 90, como é que representava, né? 10, 10, 10, 10, eu já tenho o quê? 40. Eu vou botar 9 delta? Não. Aí eu pego o 5 e boto o delta pendurado aqui, como se fosse a forca, né? Que vale 50. Então, aqui é o 90. A forca, né? O 5 com H, o H é 100. O H é 100. Então, o que é que acontece? A forca do 5 com H é 500. Então, 500 mais 200, 700. M, 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 né? O M é o que mesmo? 10.000. Então, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. E o 5 com X, o X é 1.000, 5 com X é 5.000, né? Então, 5.000. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 45.000. Então, era isso que os gregos faziam. Só que os gregos começaram a melhorar o sistema numérico deles. Como? Eles representavam letras do alfabeto deles exatamente para os números. Do 1 ao 9, né? Do 1 ao 9, no caso depois, né, que os gregos foram evoluindo. Isso aqui era muito antigo, ó. Século 7 antes de Cristo. Aqui já 450 anos antes de Cristo, ou seja, mais perto, né? Eles pegaram essas letras e botaram do 10 ao 90, essas letras aqui do 100 ao 900. Então, só para vocês saberem, né? Aqui ele escreveu 37, né? 37 aqui. 37. 853. 853. Era assim que eles escreviam. Os gregos já mais perto da nossa civilização. Aí vem o sistema de numeração romano que a gente já é acostumado. Que a gente aprende na escola também, né? Como é que os romanos escreviam os números. Então, o 1 normal, o 5 o V, o 10 o X, o 50 o L, o 100 o C, o 500 o D e o 1000 o M. Até hoje a gente faz isso, só que se você for para a Itália, não vá agora, né? Mas se você for para a Itália, eles não escrevem mais assim. Eles escrevem exatamente como a gente escreve. Porém, ficou na história, né? Para a gente utilizar os algarismos romanos. E a gente sabe, né? Quando eu quero escrever números tipo 4, eu faço o método de subtração para economia do que? Da escrita. O 4 eu vou fazer I, não. Eu pego o 5, subtraio 1, e V. O 9, eu pego o 10, subtraio 1, e X. O 40, XL, né? Que é 50 menos 10, e assim sucessivamente, como a gente sabe. Aí diz o seguinte, ó. Os números que representam 5, 50 e 500 nunca são repetidos. Lembrar disso, né? Eu quero escrever 90. Aí você vai dizer, vamos dizer, você pode escrever o 90 como, né? O 90 ele vai ser L, X, 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 X. O que é que acontece? Você não pode repetir LL. Eu quero escrever 100. Não, LL não, né? Eu escrevo C para escrever 100, né?
E X, C e M diz que não são repetidos mais do que 4 vezes. A pessoa diz, pô, professor, escreveu assim, porque está errado. Olha o 90 como é que é, ó. Eu não posso repetir XXXX, feito 1, 2, 3, 4 aqui. O 3 eu escrevo assim. O 80 eu posso escrever assim, né? LXXX. Mas o 90 eu vou escrever assim, não, eu vou escrever assim. Então, eles não são repetidos mais do que 3 vezes. E não existe subtração do tipo 49 assim, né? E L, não. 49 você vai escrever o 40, que é o XL, e o 9, que é o IX. Então, você escreve assim, 49. Então, foi o método que os romanos utilizaram, que a gente utiliza até hoje, né? Exemplo aqui dos algarismos romanos, aqui, né? Para a gente entender como é que é feito, né? E a gente faz até hoje. A gente ensina para nossas crianças, né? Praticamente a gente deixa de utilizar só alguma coisa ou outra na nossa escrita que precisa dos algarismos romanos, que a gente aprendeu ao longo da vida aqui, ó. Feito vem aqui explicando, né? Século eu escrevo em romano até hoje, né? Algumas coisas, algumas paragrafações a gente escreve também em algarismo romano. Antigamente podia se escrever em minúsculo, né? Mas a gente só escreve tudo em maiúsculo. Mas antigamente se via isso aqui para o 8, não se vê mais. No caso, I e X, né? O 8 você escreve o 5 e 3 Is. A mesma coisa não se vê mais, né? Aí diz que esse exemplo de agrupamento subtrativo não foi invenção romana, né? Os sumerianos já utilizavam isso também, só por curiosidade. Então, eu vou passando aqui, eu não vou me deter, mas só para vocês entenderem que eu tenho esse sistema minoico aqui também, ó. O que eles utilizavam? O 1, o 10, o 100, o 1000 e o 10.000. Ó, ver como eles faziam, ó. Ver como eles faziam, né? Então, o que é que eu tenho aqui? 10.000, 20.000. Aí eu tenho 2. Aí, 1, 2, 3, 4 de 1.000, né? Ou seja, eu tenho 4.000. 3 bolinhas, aí eu tenho 300. Aí, no caso, 10, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Aí eu boto 6 aqui. E uma eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, já era um método que vem para a nossa civilização. Esse sistema minoico era o quê? Base 10. Só que, óbvio, como é que ele escrevia o 6, o 5, eram 6 uns, 7 uns, 8 uns. Ou seja, está chegando na gente, né? Está chegando na gente, que foi encontrado aqui. Então, vocês vão fazer depois aqui, eu vou tá isso no material de vocês, eu vou dar uma separada aqui para vocês fazerem, eu vou marcar alguns aqui, principalmente essa questão de numeração, né? Aqui, né? Tal, essas numerações aqui mais embaixo. Vou fazer um para a gente se ligar, né? Fazer dois aqui. Esse problema 1.8 aqui, depois a gente acha outro aqui, 1.8.7. Na contagem dos Camiraloi, descrita na página 9, faça a seguinte modificação. Deixa eu voltar na página 9 lá, né? Como é que os Miralóis contavam, né? Cadê? Página 9. 9. Faltam 10 minutos, a gente volta, quando terminar, cair, a gente volta para terminar, né? Cadê os Miralói? Cadê? Os Camiralói, na verdade, ó. Eles contavam assim, mal, vou anotar aqui no papel, porque eu vou voltar para lá, né? Eu vou ficar subindo e descendo aqui. Deixa eu pegar um papel aqui. Pronto. Para eu anotar como eles contavam, né? Mal era o 1, mal era o 1, Bulan era o 2, Guliba era o 3, porque meu quadro está longe ali, era para estar mais perto, aí daria para escrever ali. Eu estava pensando em comprar outro quadro para botar aqui atrás. Eu vou fazer isso durante a semana. Eu vou achar papelaria aberta, né? Aí eles contavam assim, Bulan Bulan 4, só para eu saber, né? Como eles fazem a contagem deles. Porque às vezes eles juntam o quê? Ó, só, eles começam com Bulan, nesse caso aqui. Eu podia contar o 4 como Guliba Mal, 3, 1, Guliba Mal, mas eles fazem
de 2 em 2, né? Então, Bulan Guliba, para dizer o 5, e o Guliba Guliba, para dizer o 6. Ou seja, o mal, ele só aparece na primeira vez. Como seria o 7, né? No caso aqui. Aí eu posso contar o seguinte, o 8, né? Bulan, 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 Bulan. Ou então Bulan, Bulan, Guliba. Bulan, Guliba, Guliba, né? Mas vamos lá para ver o que, é que a questão está pedindo aqui, né? Que a gente vai já entrar na aritmética mesmo propriamente dita, que é nosso sistema posicional aqui, que aí é onde entra para a gente entender base, porque o que é que eu chego? Às vezes eu chego para dar aula de base, feito eu estava dando aula para a galera de análise no semestre passado, a turma chegava sem noção, pô, de fazer isso aqui, de contar a base, né? Mas vamos lá. Na contagem dos Camiraloi, descrita na página 9, faça a seguinte modificação. Coloque 4 como Malguliba. Beleza, 4 é igual a 1 mais 3, ao invés de ser Bulan Bulan. Então, 4 é 1 mais 3, ou seja, Malguliba. Observe que está agora bem definida uma regra de numeração. Continua a contagem até 20. Vamos lá, né? Então, o que é que acontece? Eu defini que eu vou sempre somar mais um. O que é que acontece? Eu tenho Mal, eu tenho Bulan e tenho Guliba, né? Quando começar aqui, eu tenho Mal, eu tenho Bulan e tenho Guliba. Vamos contar até 20, né? O 4 é Mal Guliba. O 5 seria o quê? Eu posso contar o 5 como Bulan Guliba. 2 com 3, só que eu teria que somar 1 com 1, né? Então, o 4 é Mal Guliba. O 5 eu posso contar como Bulan Guliba. O 6, aí seria o problema do 7, né? O 6 é Guliba Guliba, que é 3, 3. O 7, aí sim, né? Guliba Guliba Mal. Então é assim que ele quer, na verdade, né? Para contar aqui, queria fazer conta aqui, né? Aqui não, ele só está mandando você contar. Mas beleza, é para você entender, né? O 4 é Mal Guliba, o 5 vai ser Bulan Guliba, Bulan Guliba. O 6 eu posso escrever como Guliba Guliba. Aí o 7, Guliba Guliba Mal. Guliba Guliba Mal. Ou seja, eu não vou usar como se fosse Bulan Bulan Bulan, não. Tá? Ele quis dizer isso, que eu defino o meu 4 a partir do soma 1, que é o mal. Mas eu quero fazer conta aqui. Aqui ele manda você falar, né? Continue a contagem até 20. Tal. Que sistema de numeração é esse? Deixa eu ver alguma que tem uma conta. Pronto, esse é 1.8.14. Utilize os seguintes símbolos para o sistema aditivo de base 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente vai aprender que a gente vai escrever assim, ó. O sistema decimal, o que a gente é comum aqui, que ele quer o 38, eu escrevo 38 no sistema. Quando eu for escrever 38, para o próximo capítulo eu tenho que escrever assim, ó. 38 na base decimal ou sem o parêntese. 38 na base 10, que é o que a gente conhece, né? O 38 normal nosso. Como é que eu vou escrever ele nessa base 4? No caso aditivo, sistema aditivo, né? Na base 4. Eu vou ter que pegar o 38 e dividir por 4, né? Ele vai ser 4 mais 4 mais 4 mais 4. 1, 2, 3, 4. 5 dá 20. 6 dá 24. 7 dá 28. 8 dá 32. 9 dá 36, né? Então, eu tenho 9 quatros. Falta quem para completar o 38? O número 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quatros e 1, 2. Então, como é que eu escreveria o 38 na base 4? É só tirar o mais, né? Aí ficaria assim: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ou seja, 9 quatros, 2. Vê como é que fica, ó, o 38 na base 4 aqui. Então, vocês começam a perceber, vamos dizer, o sistema de base 6, inventando aqui. Deixe-me ver se tem mais algum para você fazer essas contas, não. Aí deixa para a próxima, né?
Então, o que é que acontece? Vamos ver aqui para a gente terminar o capítulo. Se o tempo faltam 3 minutos, aí a gente volta, eu mando outro link aqui para a gente terminar, que é sobre a gênese psicológica dos números naturais. Isso é importante para quem? Para vocês, futuros professores de matemática, tem gente que já está dando aula aí. E às vezes, ó, já professor, mas eu não vou dar aula para os gurizinhos lá não, né? No ensino fundamental não. Mas é importante a gente entender como é que se constrói psicologicamente os números naturais nas crianças. Porque Piaget, que vocês estudaram, devem ter estudado psicologia da educação ou em pedagogia, alguma cadeira de pedagogia aí, ele era um cientista, e, na verdade ele desenvolveu muito em cima de biologia, era um biólogo que fez o seguinte, né? Ele começou a estudar como que as crianças aprendiam, de forma geral, utilizando os filhos dele como cobaia. Era uma coisa engraçada, né? Então, o que é que ele fez? Ao usar os filhos dele como cobaia, ele estudou, ele criou a epistemologia genética, né? Que é como a gente estuda o conhecimento a partir da nossa história e da psicologia. Então, ele percebeu que as crianças constroem pouco a pouco o conceito do número natural. Se você pegar uma criança, eu percebia com minha filha, não era Piaget, né, mas eu via muitas coisas em matemática que eu queria ver com minha filha, como que ela ia construindo o conceito dos números naturais. Como é que a criança constrói esse conceito, né? E ele foi investigando isso, observações de crianças de diversas idades também, além dos filhos dele. Com relação à construção do número, eles observavam que não é suficiente que a criança saiba relacionar verbalmente nome e número. Por quê? Porque a criança pensa no concreto, no conceito. Chega para a criança, aponto 1, aponto 2, 2. Você tem quantos anos? A criança às vezes tem 2 anos, aí faz assim. Não, você tem assim. Ela faz assim, porque ela demora essa associação, né, psicológica. Tem que ter o quê? O que ele diz aqui, né? O amadurecimento do nosso sistema nervoso, estimulados por interações do meio físico e social. Aí diz o seguinte, o aparato psíquico do homem obtém conhecimento através de 2 tipos de abstração, a empírica e a reflexiva. A primeira, que é empírica, nos permite reconhecer propriedades físicas nos objetos e fenômenos, tais como cor e peso, né? Porque se a gente passa para uma criança, uma tesoura, né? Ela não sabe que objeto é esse ainda, ela pode se cortar e ela vai começar a sentir peso. A tesoura é mais pesada que a caneta. Beleza. Qual é a cor? Ela vai aprender. A tesoura tem cor preta, cor vermelha, aqui. Então, ela vai começando a associar essa caneta é o quê? Lilás, roxa. Então, os nomes que elas vão associando, né? Então, Piaget quis mostrar isso, que com 7, 8 anos de idade, o raciocínio da criança já se torna suficientemente flexível, onde com essa idade que ela realmente adquire o conceito que a gente tem dos números naturais. Então, o conceito dos números naturais é quando a criança está o quê hoje? No 3º ano do ensino fundamental, um pouco. Então, ela vem aprendendo numeração lá no infantil, vai se fazendo relações para ela chegar e ter o conceito real dos números naturais, beleza? A aula vai cair, deixa eu aparecer aqui. Daqui a pouco eu mando outro link para a gente terminar, beleza? Valeu!